Bom, vou gravar aqui então a nossa live sobre Celebration Island Village, a segunda fase, que o lançamento foi ontem. Eu comecei essa live aqui no meu canal do YouTube, mas eu não dei conta da tecnologia, eu não conseguia mostrar a tela para vocês ali. Eu preferi vir aqui no Zoom e gravar e deixar isso aqui para vocês. Então vamos lá. Eu já falei que Celebration é uma cidade muito procurada por todos, tem grande visibilidade, é um local dos mais privilegiados de se viver, de se ter um imóvel aqui na região da Flórida. E por vários motivos, um deles, que é uma grande curiosidade, é que Celebration foi envisionada por Walt Disney e foi desenvolvido pelo Real Estate Company do Walt Disney Company. Então, pela divisão de real estate deles. Então, foi uma cidade muito bem cuidada. Até hoje a gente tem muitos cuidados aqui, que são herança de quando a Disney tinha um certo controle sobre a cidade, que a partir de um momento ela parou de ter controle, ela passou o controle da cidade para nós, proprietários de imóveis daqui, para que a nossa associação de residentes, moradores, proprietários tomasse conta. E eles tomam conta muito bem, diga-se de passagem, quem mora aqui sabe, a gente sempre recebe cartinha no correio que a grama está alta, a cerca precisa ser lavada, a calçada não está muito bem lavada, eles sempre estão em cima disso. E isso, na verdade, às vezes a gente fica até cansado de tanta carta que a gente recebe, mas é uma das coisas que mais preserva o valor dessa região. E Celebration Island, que é uma fase nova da cidade de Celebration, que não tem nada de diferente, é uma área tão bem cuidada quanto Celebration, né? A área de Celebration Island. E por ser uma região mais nova, é a região mais nova, mais recente de Celebration. Então tem muita procura nessa área, porque Celebration, a cidade principal, foi fundada em 1994. De lá para cá, até mais ou menos 2000 e, sei lá, nós tivemos construções aqui até aproximadamente 2015, ainda o Spring Village aqui, Spring Lake, ele foi construído mais ou menos nessa época. Então, existiram muitas construções durante esse período todo. Então, nós temos casas aqui que foram construídas nos anos 90, 94, 96, começo dos anos 2000. A casa que eu moro foi construída em 2004, eu acho. Então, assim, existem casas que já estão é, cansadas, que precisam de reforma. Muitas casas já foram reformadas, muitas casas já tiveram telhados trocados, porque vai passando o tempo, tem que atualizar tudo isso. Então, se você é uma pessoa que quer comprar uma casa e que não quer fazer reforma na casa, quer uma casa nova, o Island Village é uma ótima opção. Não que não tenham casas reformadas aqui na primeira fase de Celebration, tem várias. Mas tem gente que quer casa nova, não casa reformada. E aí vai de gosto da pessoa, né? Então, a primeira fase do Island Village Celebration foi construída em aproximadamente, começou uns 3 anos atrás, mais ou menos. E aí, a partir disso, no ano passado, terminaram essas construções. Na verdade, tem até uma construção que está sendo acabada agora. E nesses últimos 6 meses eles já começaram a abrir a segunda ilha. Serão 3 ilhas lá dentro do Island Village de Celebration. Então, o que que acontece? Primeira fase foi vendida e ontem eles fizeram o lançamento da segunda fase. A terceira fase provavelmente vai ser daqui 3 anos também, 2, 3 anos. Essa primeira fase, ela tem casas e casas geminadas. Na primeira fase, tiveram apartamentos. Você vai ver, se você já entrou em Celebration Island, você vai ver que na rua principal existem vários comércios, restaurantes, lojinhas, em frente ao lago principal do bairro. E logo acima, vários apartamentos. Se você for para a área lá de trás, que é a área do Clubhouse também, você vai ver que lá existem apartamentos. Esses apartamentos, eles são só para aluguel, você não pode comprar esses apartamentos. Você consegue comprar townhouses, que são casas geminadas, são sobrados geminados, e casas. Aí tem casas pequenas, médias e grandes. Então vamos lá. Vou colocar aqui na minha tela, agora vai funcionar. Muito bem, aqui estamos. Eu vou colocar aqui para vocês essa parte de Island Village, para vocês terem uma ideia de como que tudo se parece, tá? Então, aqui, ó.
que é a entrada da cidade. Aqui é o Clubhouse de Island Village, que é também um lugar super gostoso, um dos clubhouses mais legais aqui de Celebration. Nós temos vários pela cidade toda, mas tem esse daqui. Tá vendo? Tem uma piscina que entra bem do rasinho, aqui atrás é um lago, aqui tem trilha que liga a cidade principal aqui, e aqui vai para a fase 2. Aqui é o salão de festas do Clubhouse, que você pode, se você tem uma casa, você mora ali, você pode alugar, qualquer lugar que você mora aqui em Celebration, você pode alugar esse espaço aqui para fazer festa, aniversário, almoço. Aqui é outra parte do salão deles, tá vendo? Isso aqui é a academia de ginástica, uma das academias de ginástica mais completas que tem em Celebration. Não tem muitas aqui, tá? Tem a do Artisan Park, que é onde eu moro, inclusive, mas lá nós temos uma associação essa, então só quem mora em Artisan Park que pode usar. Essa do Island Village, ela, todos os residentes de Celebration, com a carteirinha de residente, nós podemos usar essa academia aqui. Aqui é parte também lá do Clubhouse. Aqui são alguns townhouses, tá vendo? Isso daqui são os townhouses que vai ter, da mesma maneira lá do outro lado, são os sobrados geminados que eu te falei. E esses aqui são os apartamentos que ficam perto da piscina, que só podem ser alugados. Um adendo que aqui nos Estados Unidos, apartments, eles são somente para serem alugados. Se você estiver falando de apartamentos para você comprar e você usar, morar, ou você deixar alugado, mas que você seja dono, eles são chamados condos. Então, é um termo diferente que a gente usa aqui. Aqui também, na piscina do Clubhouse, outra parte do Clubhouse, a entrada do Clubhouse, enfim. E aí, então, aqui é o website da construtora, onde tem todas as plantas baixas disponíveis lá. O que eu tenho agora comigo, que é mais interessante, é o valor dessas casas e como que essas casas vão ser vendidas. Então, quando a gente entra nessa fase de celebration, eu vou abrir aqui o meu mapa para que todos tenham acesso ao mapa aqui. E esta área aqui é celebration. Isso aqui é a cidade de Celebration. E aqui é a parte, aqui é a primeira ilha, Island 1, e aqui é a Island 2, a segunda. E aqui a terceira vai vir aqui, ó, tá vendo? Ela ainda não tá aberta, mas ela já existe aqui. Naturalmente, ela já tem um relevo que dá para ver onde que vai ser desmatado, tá? E então, se nós olharmos aqui, eu vou até tirar esse critério aqui para eu poder. Então, aqui é a entrada de Island Village, aqui é a escola de K5, do kindergarten até a quinta série. Aqui é a avenida principal e ela corta por aqui e ela entra na nova ilha. Então, a parte que eu vou mostrar para vocês no mapa, que está à venda, é essa aqui, ó, tá? Aqui não vai ter casa, aqui é uma trilha, que é a continuação dessa trilha, aquela trilha do lago atrás do clubhouse que eu mostrei para vocês, ó, ela passa aqui e ela entra aqui e aqui. Então, essa trilha vai lá para dentro, quando essa outra ilha estiver pronta também, ela vai ser interligada, mas no momento não. Então, aqui é a parte que nós vamos discutir as casas que estão à venda. Se você quiser comprar uma casa agora, vai ser nesta área aqui. Agora eu vou falar rapidamente sobre como comprar uma casa ali. Porque nós temos mais ou menos 2.900 pessoas inscritas para comprarem as casas que eles têm disponíveis, e no momento eles têm cerca de 80 casas para vender. Então, eles não estão. Eu não posso chegar lá amanhã com um cliente e falar: Oi, eu quero mostrar a casa para o meu cliente, ele quer comprar essa casa. Não, existe uma fila. Essa fila, ela já começou um tempo atrás. Todo mundo que é meu cliente, que se mostrou interessado, assim que saiu a nova data de lançamento, que aconteceu no final de abril, eu já tive, eu já sabia quando ia ser essa data, já anunciei, falei para os meus clientes, olha, quem quiser comprar em Celebration Island, segunda fase, a hora de se registrar é agora.
E essa fila continua. Então, o que acontece? Quem está na fila agora, eles vão chamar para fazer contrato. Se você quiser comprar, você fala, ok, quero comprar agora. Você se pré-qualifica e compra a casa agora. Se você não quiser, falar, não, muito obrigada, eles vão passar para outra pessoa na fila. Então, eu já estou criando uma outra fila, porque dessas 2.900 pessoas, nem todas vão comprar. Não sei se todas as 80 vão comprar. O que vai acontecer? O fato é que eu já estou preparando outras pessoas que querem saber o que está acontecendo, querem entender preços. Então, é isso. Se você quiser comprar uma casa lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é te registrar, colocar você em uma lista deles para ser chamado. E, enquanto isso, você tem que se pré-qualificar com um dos bancos que eles autorizam, que são os bancos preferenciais deles. Você pode usar seu próprio lender, a própria pessoa que faz financiamento para você, você pode, não tem problema nenhum. Só que o construtor, ele dá certos incentivos para quem quiser usar os lenders, os bancos que são os preferenciais deles, eu já vou falar desses valores de incentivos também daqui a pouco. Então, fica a seu critério, mas de qualquer maneira, para você entrar agora lá nessa fila, para você ser chamado, para você escolher a casa, escolher o lote, escolher os acabamentos e fechar contrato, você precisa se pré-qualificar com um desses lenders dele, porque esses são lenders que ele confia, que ele conhece, que ele sabe que se ele pré-aprovou você, você vai ter como comprar essa casa no final, mesmo que você fale não para o incentivo que ele vai te dar. A maioria das pessoas acaba usando os incentivos porque, por exemplo, nas casas geminadas, a construtora está dando um incentivo de US$ 20.000 para você usar na compra da sua casa, para descontar custos de closing, e o que sobrar usa dentro da venda da casa, para você comprar a casa. Se você comprar a casa pequena, você tem um incentivo de, deixa eu ver, acho que era 35, não, US$ 40.000. Você tem um incentivo de US$ 40.000 se você comprar uma casa pequena lá e usar o banco deles, ou seja, já é um desconto bom. Se você comprar uma casa média, você tem um desconto de US$ 45.000 para usar o lender deles, e você comprar uma das casas maiores, você vai comprar com um desconto de US$ 50.000, tá? Então, agora eu vou abrir minha tela aqui de novo e eu vou mostrar para vocês o tipo de casas que eles têm, que eu estava falando. Vamos lá. Voltamos aqui. Ok. Então, aqui é aquela parte da ilha que eu comentei, que eu mostrei para vocês ali. Vou tentar diminuir um pouquinho ela para a gente enxergar. Todas essas casas que são azul clarinhas, elas são os sobrados, os townhouses. Aqui você tem casa de aproximadamente o tamanho das casas, né? 1.628 square feet, que daria mais ou menos 150 metros quadrados, até 1.850, que dariam 170. 150 a 170 metros quadrados, tem essas casas aqui. As casas que são da esquina, que são essas aqui, ó, elas são casas maiores, e as que são internas, elas são um pouco menores. Tem algumas aqui do interior também que são grandinhas, tá? Aqui é a mesma coisa, essas plantas se repetem, que são as plantas desculpa, essas aqui são as townhouses. Essas aqui são as casas que são os que eles chamam de promenades, que são as casas menores que tem. Aqui são as casas que são um pouco maiores, e essas aqui são as casas que são as maiores, tá? Essas casas aqui só terão 4 das casas muito grandes. No momento, eles não têm nenhum modelo para essas casas montadas, eles só têm modelo para as casas que são pequenas, médias, é o que ele tem de modelo lá, e os townhouses, que são esses aqui, tá? Agora vamos falar então sobre essas plantas dessas casas que eles têm lá. Então, aqui são os townhouses dele, que eles têm 4 tipos de plantas. E elas começam de 549 até 649. Na lista de preço aqui que eles nos deram, a mais barata está 554.990 e a mais alta está por 619.990. E eles têm também as casas. Se você quiser receber isso aqui por e-mail, você me manda uma mensagem que eu mando essas plantas todas para vocês por e-mail, tá? Mas, por exemplo, ele tem casas de
aproximadamente, né, de 1.600 square feet, e aí vai até, dependendo dos opcionais que você colocar, ele tem casa que vai chegar até quase 4.000 square feet. Tá? Então, são essas aqui, todas as casas que eles estão fazendo. Tá vendo essa casa aqui? Essa casa é bem grande, ela tem até aproximadamente 340 square feet. Enfim, as casas têm bastante opcionais para você escolher. Dentro disso, a gente tem aqui já a lista das casas que eles têm disponível, os lotes que eles têm disponíveis e os preços. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que as townhouses deles estão começando a mais ou menos a mais barata aqui está 554 e a mais alta está 619, mais ou menos, aqui, 619, 990. A próxima leva são os Parkside, desculpa, a próxima leva são os Promenade Homes, que elas começam nos baixos 700, 659, ó, tem uma de 659 aqui, que é uma das menores casas que eles têm. Algumas dessas casas, elas têm a mesma planta, mas ela tem um garage apartment, que é aquela casa de hóspede que pode ser alugada por uma terceira pessoa, ou você pode receber seus hóspedes, ou tem pessoas que fazem de escritório. Então, às vezes, a planta, ela tem a mesma casa, mas ela tem o opcional de você construir em cima da garagem. Quando você compra essa casa na planta, você tem essa opção de escolher todos esses opcionais, se você escolher um lote que permite uma garagem, um apartamento em cima da garagem, tá? E aqui o endereço dessas casas. Aqui são as casas maiores, então quanto maiores as casas, menos números delas eles têm. Vocês estão vendo que essas casas bem maiores, que são o que a gente chama de Canopy Series, eles só têm 4 nessa fase. Eles vão ter mais lá para quando abrir a próxima fase de venda. E essas já começam no valor bem mais alto. A mais em conta aqui é 1.149.990. E aí o que acontece? Cada casa dessas eles têm uma lista de opcional que foram escolhidos. Porque se você olhar aqui, olha, essa casa aqui é uma Santa Rosa, essa aqui também é uma Santa Rosa, o nome da planta que eles dão. Essa Santa Rosa, ela tem o preço base dela mais ou menos igual. E no final, ó, depois que você coloca o preço do lote de cada uma delas, mais os opcionais escolhidos, opcionais estruturais. O preço dela uma é 1.346.081 e a segunda é 1.424.117. E em cima disso, quando você vai para o Design Center, aí você vai escolher outros acabamentos. Isso aqui que eles colocaram, esses opcionais, são opcionais. Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar essa aqui mesmo, 2323 Santa Rosa. Vamos lá, pegar essa planta aqui, ó. 2323 Santa Rosa, lote 2323. Aqui, 323. Essa casa aqui, ela tem vários opcionais. Então, o que que eles fizeram? Opcionais estruturais, que não podem ser mudados depois que você compra a casa e começa a construção. Não são os acabamentos, tá? São opcionais estruturais. Então, aqui, o que que ele fez? Nessa casa, ele colocou um garage apartment de um quarto em cima da garagem. Então, isso aqui já aumentou. Só que ele já aumentou uns 400 square feet dentro da casa. Colocou um sliding glass door no great room, que geralmente essa porta de correr, a padrão que vem na casa, não é uma porta de correr, é uma porta de abrir, tipo uma French door, que a gente chama assim. Ele fez um dining room, uma sala de jantar, ao invés do flex room. Então, onde seria um flex room, ele não fechou como flex room, ele abriu e deixou um dining room. Ele tem uma garagem que é profunda, essa Santa Rosa tem uma garagem bem profunda, e ele usou o final da garagem e transformou em um game room. Então, isso aí também tem um custo adicional. Colocou um chuveiro ao invés de uma banheira no banheiro número 2. Colocou portas de 8 pés dentro da casa inteira, que isso é mais caro, porque as portas geralmente são um pouco menores, as padrões. Colocaram no banheiro master chuveiro ao invés da banheira, elevaram o teto do quarto da suíte master, já colocaram toda a parte de encanamento e ligação prévia para uma cozinha gourmet lá na área de fora. Colocou também já o encanamento para colocar um filtro de água, colocou uma pia de lavanderia, que aqui não é comum ter pia na lavanderia, aqui a gente não tem tanque. Então, esse aqui foi colocado extra. E, bom, enfim, colocou barreira de som, colocou um pre-wire
alguma coisa elétrica aqui para carro, né? Para elétrico vehicle na garagem, já tem aquele plug de carregar carro elétrico. E colocou algumas tomadas de chão na casa, porque isso aí a gente usa aqui também uma tomada no chão para colocar. Tem uma mesa do lado do sofá com abajur e está longe da parede, então você já faz o plug no chão. Então, isso aqui é um exemplo de opcionais estruturais que você não tem como mudar. Aí você comprou essa Santa Rosa aqui, ela já vai vir com esses opcionais estruturais, por isso que o preço dela está elevado. E aí você vai para o Design Center e lá você faz as mudanças que você quer. Você vai escolher seu piso, seu armário, sua pedra da cozinha. Quanto antes você compra a casa, quanto antes você entra nesse processo, você tem o direito de ir lá e escolher isso daqui. Se você deixar muito para frente da construção, a própria construtora escolhe tudo e aí você vai comprar uma casa que já tem esses acabamentos escolhidos. Tem casa, por exemplo, a Santa Rosa, é uma casa das maiores casas que tem lá. Então, o que acontece? Uma casa de valor mais alto, eles colocam umas opções estruturais um pouco mais refinadas, eles colocam mais opções. Quando você entra nas menores casas, eles geralmente colocam menos coisas. Por exemplo, nessa casa aqui, ó, que é uma casa que se chama Merit, do lote 325. Essa casa, ela tem, olha o que ela tem. Ela tem colocou o encanamento já para fazer o filtro da água, colocou o encanamento para colocar uma cozinha gourmet lá fora, colocou barreira de som e colocou a tomada de veículo elétrico na garagem, pré-wire, né? Já tá, pode colocar a tomada lá, esse aqui foi o pre-wire, e também colocou na escada, ao invés de que sobe para o segundo andar, ao invés de você ter uma parede que acompanha a subida da escada, eles colocaram aqueles. É um corrimão com gradinha, é isso que é, eu não sei como é que chama isso em português. Então, se você olhar, foi só isso que eles fizeram. Tá vendo? Quanto menor a casa, menos acabamento eles colocam, até para a casa não ficar muito cara. Não é acabamento, desculpa, opções estruturais. É isso que eu quis dizer, tá? Então, aqui, se você olhar também no townhouse, ó, mesmo nas townhouses, eles têm alguns tipos de opções estruturais que eles fazem. Nessa casa aqui, a Amelia, eles colocaram no quarto master, eles subiram o teto do quarto master para dar mais amplitude, e eles na escada, no corrimão da escada, ao invés de deixarem aquela parede, aquele bloco sólido acompanhando a escada subindo, eles colocaram as gradinhas, que dá um ar mais moderno, mais sofisticado. Então é isso daqui. Esses são os produtos que eles têm lá agora. E a faixa de preço, como eu já comentei com vocês, é mais ou menos, ela começa, né? A casa, o mais em conta que a gente tem ali agora são os townhouses, que estão em torno que eles começam, né? Em torno de 554, 990. E ele vai até as casas maiores, que pode chegar até 1,4. Depois, ainda, quando você colocar os seus opcionais, ela pode subir ainda mais, dependendo do que você colocar. Agora vamos falar como que você compra essa casa. Se você quiser fazer financiamento, você é um estrangeiro, você pode fazer financiamento. Não tem problema nenhum. Financiamento para estrangeiro existe aqui, é muito simples de ser feito. Ele tem algumas soluções, ele pode ser feito baseado no seu imposto de renda, ele pode ser baseado nos seus extratos bancários, numa carta de contador, isso aí tudo você vai decidir a melhor linha de financiamento para você através de uma conversa com a pessoa que fizer a pré-qualificação do seu financiamento, tá? Então, se você falar, Dani, eu quero me pré-qualificar, eu quero ver quanto que eu me pré-qualifico para ver que casa que eu compro no Island Village Celebration. É só me falar, eu vou te passar o contato dessa pessoa, colocar em contato, e dali, então, você sendo pré-qualificado, a gente já faz a sua reserva para a sua reunião lá no Island, para você poder escolher sua casa, seu lote, seus acabamentos e fechar o contrato. Quando você assina o contrato, tá? Você recebeu a carta de pré-qualificação, marcamos a reunião, vamos para a reunião. O que que vai acontecer nessa reunião? Você vai chegar lá, pode ser online, não precisa ser pessoalmente, mas é uma reunião demorada. Você tem que esperar que isso aí vai demorar um processo de aproximadamente 2 horas, porque
Até lá, provavelmente, a gente até já meio que decidiu a casa que você vai querer, a gente vai ter discutido bastante coisa até lá, mas de qualquer maneira, você vai ter que fazer muitas escolhas ali naquela hora. Então, você vai pegar e escolher lote, planta, acabamento, vai já revisar algumas coisas de contrato, já vai entrar em contrato. Na hora de assinar o contrato, você tem que colocar 5% do valor do imóvel com a construtora. E a partir disso, na hora do closing, que é a hora que você assina a escritura, aí você dá o restante que você vai dar de entrada. Se você combinou com o mortgage broker que você vai dar 30% de entrada, no dia do closing você vai pagar os 30%, quer dizer, você já deu 5, né? Então você vai pagar 25%. E por aí vai. Tem financiamento que você dá 20%, tem financiamento que você dá 30%, tem pessoas que querem dar mais. E aí é outra história, porque se você quiser, você estiver comprando essa casa para você alugar, deixar essa casa alugada e não necessariamente ter que colocar nenhum dinheiro mensalmente para pagar hipoteca, você vai ter que dar de entrada aproximadamente 40%, tá? Já vou te falar porque a conta do fluxo de caixa é aproximadamente essa. Quando você dá menos de 40% no valor de uma propriedade, depois que você tem que pagar a sua hipoteca, seu imposto predial, seguro, property management, você não vai conseguir ter um fluxo de caixa zero se você der menos que 40% de entrada. Você vai ter que colocar dinheiro todos os meses para pagar a parcela do seu financiamento. Se você comprar à vista, sim, claro, você vai ter fluxo de caixa positivo. Se você der 50%, você já vai ter um pouco de fluxo de caixa positivo. Mas se você falar, não, Dani, eu quero dar 30%, provavelmente você vai ter que colocar um pouquinho aí por causa do valor, dos valores praticados de aluguel, né? E dos gastos que você tem com essa casa e o valor da sua prestação, da sua hipoteca, tá? Então, para basicamente, se você quiser, então, comprar uma casa no Island Village agora, você pode. Eu só te coloco nessa fila, você faz a pré-qualificação, a gente marca uma reunião, você vai escolher a sua casa e aí você assina o contrato. Quando essas casas vão ficar prontas? Tem casa que já vai ficar pronta em agosto, que ela tá quase pronta. Elas já estão encaminhadas e tem casas que vão ficar prontas um pouquinho mais para frente. Mas provavelmente até o final do ano, toda essa fase aqui já deve estar quase pronta, tá? Então, eu acho que, de repente, estas casas aqui, ó, essas maiores, são as que vão demorar um pouquinho mais para ficar pronta, que elas vão ser as últimas. Aqui a coisa funciona dessa maneira. O canteiro de obra, ele vai vindo daqui para cá, desculpa, tô vendo do lado contrário, para ele vir para cá, entendeu? Então, ele vem, começa aqui assim, vem para cá. Então, essas casas aqui da parte de cima são as casas que vão ficar prontas primeiro. Então, agora eles têm determinadas casas que estão à venda e você pode assinar contrato. Se você não gostou de nenhuma dessas aqui, você quiser comprar nessa fase daqui, você vai ter que esperar quando eles abrirem essa outra fase, que não é agora, mas você não vai comprar com esses preços que eu te mostrei ali, tá? Se você quiser essa lista de preços, se você quiser a lista das estruturas que foram feitas nessas casas, se você quiser discutir comigo, pegar a lista de quem é a pessoa que faz o financiamento, me envie uma mensagem e a gente já encaminha tudo para você. Eu só falo o seguinte: se você quiser comprar, se esse for um plano que você tem e você tem condições de comprar agora, compre. Não espera a outra fase. Não espere nenhuma fase. Porque real estate, imóveis, o negócio é compra quando você pode. Porque sempre é tarde para comprar o real estate. Sempre quando é o melhor dia para ter comprado. Ontem, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, cada fase que passa, ela sobe um pouquinho. Então, às vezes, tem pessoas que falam sobre taxa de juros, que quer esperar um pouquinho a taxa de juros baixar, mas aí, de repente, na segunda fase, o preço da casa já está mais alto, o valor da casa está mais alto. É o que acontece? Você vai, com os juros mais baixos, você ainda acaba pagando a mesma prestação, porque você pagou a casa mais alta. Então, se você comprar a casa em um momento que você tem um preço melhor, mais para frente você pode refinanciar
e ter uma parcela mais baixa, ao passo de que se você comprar a casa com valor mais alto, você comprou a casa com valor mais alto. Acabou, não tem o que você mexer nisso, né? Então é isso, gente. Esses são os meus 2 cents de hoje. E espero o contato de quem quiser comprar uma casa ali em Island Village de Celebration, ou em qualquer outra área de Celebration, ou em qualquer outra área de Orlando. Para quem não me conhece, chegou até aqui, é porque realmente está muito interessado nesse assunto. E eu sou Daniela Galvão, corretora de imóveis aqui em Orlando desde 2009. Trabalho exclusivamente com isso. Sou fundadora do time Celebration Luxury Team, é um time de agentes imobiliários que trabalham de forma espetacular, com muita excelência, representando brasileiros aqui na Flórida, comprando os imóveis, investindo, vendendo. Sou coach de agentes de real estate, aqui também na empresa que eu trabalho, La Rosa Realty. E o que eu posso dizer é que eu tenho muitos anos nessa estrada, eu moro aqui em Orlando há 28 anos, eu conheço Orlando de ontem, de hoje, e eu imagino que vai ser amanhã. A Flórida inteira, muitos lugares, estou vendo tudo crescer. Então, assim, se Orlando não é o lugar que você precisa, eu posso te ajudar em outros locais da Flórida. E mesmo a nossa empresa, La Rosa Realty, nós somos nacionalmente conhecidos como uma empresa muito grande. Nós temos escritórios dos Estados Unidos inteiro. Agora nós temos escritório em Portugal. Semana passada abrimos nosso escritório em Madrid. E no Peru também já tem escritório do La Rosa Realty, Porto Rico. Então, assim, estamos crescendo em várias áreas. Também nós fazemos trading das nossas ações no Nasdaq. Então, se você é uma pessoa que é do mercado financeiro, nosso trade code é LRHC, La Rosa Holdings Company. E então fico à disposição para te ajudar para o que vocês precisarem nesse ramo de real estate aqui em Orlando. Pode me contactar que eu vou te ajudar com o maior prazer, com a maior discrição e com o maior nível de excelência. Essa é a minha promessa.